Olá, meus amigos e minhas amigas. Dessa vez, os ucranianos fizeram um vigoroso ataque, hoje, domingo, à região controlada pelos russos em Donetsk, leste da Ucrânia. Denis Pushilin, o chefe pró-Rússia da região de Donetsk, disse que 25 pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas quando forças ucranianas bombardearam a cidade. De acordo com Alexei Kulenzin, prefeito pró-Rússia da cidade, forças ucranianas bombardearam uma área movimentada onde ficam lojas e um mercado. Pushilin disse que a cidade foi bombardeada pela artilharia ucraniana. Mas até o momento não houve nenhum comunicado do lado ucraniano comentando sobre o ataque. Fotografias e vídeos da Reuters tiradas no local mostraram pessoas chorando, algumas das quais disseram ter perdido parentes, corpos ensanguentados deitados na neve perto de um dos mercados da cidade. Não dá para colocar essas imagens no vídeo, pois o YouTube desmonetiza e não distribui, caso esse tipo de imagem seja veiculada. Bom, Pushilin disse que equipes de emergência estavam trabalhando no local e que especialistas forenses estavam tentando coletar fragmentos das armas usadas no ataque. Em Moscou, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu uma declaração chamando o ataque de ato bárbaro de terror ... cometido pela Ucrânia, dizendo que foi realizado com o uso de armas fornecidas pelo Ocidente. Veja o que disse o Ministério. O lado russo condena categoricamente esse ataque traiçoeiro contra a população civil. Caso alguém não saiba, Donetsk é uma região das 4 regiões no leste e sul da Ucrânia que a Rússia alegou ter anexado no final de 2022, embora tenha sido considerada ilegal pela maioria dos países da Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, o Ministério da Defesa russo disse que as forças russas haviam assumido o controle da aldeia de Krosmaine na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Essa informação, que eu já havia dado para vocês em um vídeo anterior e tinha falado para vocês que a informação ainda não havia sido confirmada, agora foi. Um porta-voz ucraniano confirmou que as forças de Kiev se retiraram da área, mas ele afirmou que o território perdido era minúsculo e sem consequência para a situação militar geral. No campo político, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem receio de que, caso Donald Trump retorne à Casa Branca no próximo ano, ele possa fazer concessões unilaterais à Rússia que anulem os interesses da Ucrânia e se disse preocupado com as alegações do ex-presidente dos Estados Unidos de que poderia encerrar a guerra em 24 horas. Zelensky diz que essas alegações são muito perigosas. Em entrevista ao Channel 4 News do Reino Unido, Zelensky disse que estava estressado, que o ex-presidente vai tomar decisões por conta própria sem considerar os dois lados. Veja só o que o Zelensky falou. Se ele diz isso publicamente, isso é um pouco assustador. Eu vi muita coisa, muitas vítimas, mas isso realmente me deixa um pouco estressado. Mesmo que a sua ideia para encerrar a guerra, que ninguém ouviu ainda, não funcione para nós, para nosso povo, ele fará de tudo para implementar a sua ideia de qualquer maneira. E isso me preocupa um pouco. Os comentários do líder ucraniano vêm depois que o favorito na corrida presidencial republicana afirmou que está bem posicionado para negociar o fim da guerra que assola o país há quase 2 anos e sem nenhuma tentativa de acordo negociado entre os dois países. Trump disse que, se for reeleito presidente, resolveria a guerra em 24 horas, mas se recusou a dar detalhes de seu plano de paz. Se eu disser exatamente, perco todas as minhas fichas de negociação. Quero dizer, você realmente não pode dizer exatamente o que vai fazer, mas eu diria certas coisas a Putin, eu diria certas coisas a Zelensky. Trump também disse que tem um bom relacionamento com os líderes russo e ucraniano e fez repetidos comentários elogiosos sobre o presidente russo Vladimir Putin, incluindo descrevê-lo como um habilidoso e inteligente player político. Os comentários de Zelensky acabam ocorrendo quando a administração Biden sinalizou que está preparada para fazer concessões em relação à segurança na fronteira entre os Estados Unidos e o México, para obter um pacote militar de armas de bilhões de dólares para a Ucrânia, que atualmente estão retidas pelos republicanos no Congresso exatamente por essa questão da fronteira com o México. Se o envio de ajuda militar à Ucrânia está gerando dificuldade, parece que Israel também tem enfrentado resistências ou entraves para o recebimento de armas. Quais seriam as razões? Bom, essa situação ocorreu em relação ao Reino Unido. O presidente do Comitê de Relações Exteriores está escrevendo ao secretário de Relações Exteriores, David Cameron, pedindo-lhe que esclareça sua afirmação de que não havia tomado nenhuma decisão formal para permitir a continuação das vendas de armas a Israel em meio à crise em Gaza. Bom, provas escritas apresentadas pelo Departamento de Comércio e Negócios do Reino Unido mostram que o secretário de Relações Exteriores, em 8 de dezembro, recomendou que as licenças de venda de armas continuassem quando apresentado com 3 opções: interromper a venda de armas, pausá-las em Gaza ou permitir que continuassem.
Funcionários do Foreign Office, em documentos enviados pelo secretário de Relações Exteriores, expressaram sérias preocupações sobre o aspecto do ataque israelense contra o Hamas. Eles também disseram que o Foreign Office não concordava com as alegações israelenses de que não tinha o dever legal de fornecer ajuda humanitária a Gaza, mas apenas de permitir que outros fornecessem ajuda, e que essa permissão poderia ser condicional. O secretário de Comércio e Negócios, Kemi Badenoch, em 18 de novembro, concordou com a recomendação de Lord Cameron de que Israel não estava violando o direito internacional humanitário, o DIH, e as exportações de armas poderiam continuar. Em uma sessão de evidência em 9 de janeiro, a presidente do Comitê de Relações Exteriores Seletivas, Alicia Kearns, juntamente com outros membros do comitê, pressionou Cameron repetidamente sobre se as licenças de exportação de armas deveriam ser interrompidas com base no fato de o DIH estar sendo violado por Israel. O ministro das Relações Exteriores da Itália, no fim de semana, confirmou que a Itália bloqueou todas as exportações de armas para Israel assim que os ataques em Gaza começaram. Ou seja, não é só o Reino Unido. Percebem que há uma preocupação com a possibilidade de marcar a imagem do país como fornecedor de armas para a prática de crimes contra o direito humanitário. Aí você pode falar assim, mas quem conhece a história do país sabe o quanto eles já praticaram esses crimes mundo afora. Eu concordo com você, mas vivemos novos tempos e ao menos há um esforço para disfarçar essa imagem. E com as denúncias que têm sido feitas tanto na CIJ pela África do Sul, quanto a recente encaminhada pelo México e pelo Chile ao TPI, uma decisão que resulte em condenação, tanto no âmbito individual do TPI quanto no de Estado, CIJ, pode acabar manchando a imagem de quem forneceu armas. E mesmo que os danos sejam políticos, é importante evitar. Enquanto isso, no continente africano, Félix Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, tomou posse para um segundo mandato de 5 anos após uma vitória esmagadora, que seus oponentes se recusaram a reconhecer devido às alegadas irregularidades nas eleições gerais de dezembro. As autoridades reconheceram que houve problemas, mas rejeitaram as alegações de que a votação foi roubada. O impasse faz eco às disputas eleitorais anteriores que alimentaram a agitação na segunda maior nação da África, com protestos eclodindo no sábado em 2 cidades do leste. O presidente eleito fez o juramento no cargo na capital, Kinshasa, em um estádio lotado de apoiadores entusiastas, autoridades do governo, chefes de Estado africanos e enviados estrangeiros, incluindo dos Estados Unidos, da China e da França. Em um discurso, reconheceu as esperanças do país por melhores condições de vida e oportunidades econômicas. Gente, para vocês terem uma ideia da situação no país, cerca de 62% dos 100 milhões de habitantes do Congo vivem com menos de $1 por dia. Entre os desafios que ele diz que vai enfrentar está a criação de empregos, além de uma profunda reestruturação do aparelho de segurança e defesa. Também promete mais esforços diplomáticos para abordar a crise de segurança que se arrasta há tempo nas províncias orientais da República Democrática do Congo. Um grande coral cantando Aleluia de Handel, bandas militares e uma salva de 21 tiros marcaram sua posse. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.